Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Professor Vinícius na área. E nesse vídeo, galera, nós vamos falar sobre expressões algébricas, tá certo? O que é, o que pode, o que não pode fazer, como calcula uma expressão algébrica, como simplifica, tá certo? Nessa aula aqui eu vou estar mostrando para vocês de forma rápida e direta como fazer tudo isso envolvendo expressões algébricas, tá certo? De antemão, eu já quero adiantar para vocês que estudar expressões algébricas ela é muito importante, porque ela não vai estar presente apenas na matemática, ela vai estar presente no nosso dia a dia, tá? E claro, que estando presente no nosso dia a dia, isso inclui até outras áreas da ciência. Então, quando você está na escola, você consegue perceber que outras disciplinas, como geografia, como ciências, faz muito uso, né, das expressões algébricas. E para você não ter dificuldade, esse vídeo é feito para você, tá certo? Então vamos lá, sem enrolação, entender o que é uma expressão algébrica, tá bom? Tá aqui, galera, ó. O que são expressões algébricas? São sentenças matemáticas expressas, ou seja, escritas, por números, letras e operações. Ou seja, para ser uma expressão algébrica, tem que ter toda aquela estrutura matemática. Os números e as operações não podem faltar, nem podem, tá certo? Só que além dos números e das operações, galera, ó, agora nós vamos ter também as letras, tá certo? Aqui eu escrevi letras só para ficar mais fácil você entender que elas vão estar presentes a partir de agora. Mas a forma correta de chamar essas letras aqui dentro do nosso conteúdo são variáveis, tá certo? Então sempre que você vê esse termo variáveis, o que isso significa? São as letras que compõem uma expressão algébrica, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, nós temos essa expressão algébrica aqui, 2 vezes A vezes B mais 5C, tá certo? Vinícius, que expressão é essa? É só uma expressão aleatória, tá, pessoal? Isso aí não tem nada a ver com nada. É só para vocês entenderem que uma expressão agora vai ser uma estrutura, tá? Vai ser uma continha, e nessa continha vai ter todos esses elementos, os números, as operações e agora as nossas variáveis. Então aqui eu tenho uma expressão algébrica com 3 variáveis, A, B e C, tá certo? Então já aproveito aqui para falar para vocês, ó. Essa aqui é uma expressão algébrica, tá certo? E aí, pessoal, observe que essa expressão algébrica, ela tem 2 termos, tá? Primeiro termo, 2A, segundo termo, 2C, 5C, tá certo? E a primeira coisa importante que vocês têm que saber é que todos os termos algébricos, eles sempre são formados por 2 partes, tá? Nós temos essa parte aqui, ó, que é conhecida como parte numérica, e aí o nome já é bem sugestivo, né? A parte numérica é formada por números. Um detalhe importante, a parte numérica, pessoal, é um padrão que ela sempre vai vir antes da variável, tá? Então perceba aqui, ó, que a parte numérica 2 vem antes das variáveis, a parte numérica 5 vem antes das variáveis. Isso é um padrão, tá certo? E, além das partes numéricas, nós temos essa outra parte aqui, ó, que é formada pelas variáveis, pelas letras, que aí ela é conhecida como parte literal, tá? Ou seja, a parte que vai compor as nossas letras, as nossas partes variáveis, tá bom? Então, quando você fala de expressões algébricas, você está falando de expressões nesse sentido, que vai ter número e também vai ter letra, beleza? Beleza, Vinícius. Expressão algébrica é só isso? É só isso, galera. Agora vamos lá. Ela é só isso na questão de definir. Vamos agora começar a entender o que pode e o que não pode ser feito em relação a isso, tá certo? Primeira coisa que você precisa aprender em relação à expressão algébrica é que as expressões algébricas, elas precisam ser, em muitas vezes, simplificadas. Então, as expressões, sempre que a gente for calcular, sempre que a gente for resolver, você vai perceber que ela muitas vezes vai ser dada da forma simplificada. E muitas vezes não. E aí cabe a nós, estudantes, né, alunos, a resolver, a simplificar essas expressões, tá bom? Por exemplo, aqui, vem cá comigo. Tá aqui, ó. Vamos simplificar uma expressão. Vinícius, como é que a gente simplifica uma expressão? Primeira coisa semelhante, importante. Para você simplificar uma expressão, simplificar é o quê? É fazer com que ela fique cada vez menor, tá certo? Então, essa expressão aqui, por exemplo, ela tem 1, 2, 3 termos, tá? Vinícius, como você fala que ela tem 3 termos? Porque ela está sendo separada, ó, por adição e subtração, tá certo? E aí, o que é simplificar essa expressão, galera? É fazer com que ela passe a ter menos termos possíveis. E Vinícius, como é que eu faço com uma expressão que tem 3 termos passe a ter menos termos? Para isso, galera, basta somar os termos que a gente chama de semelhantes. Vinícius, como é que eu sei em uma expressão algébrica? Então começando a ficou. Melhorou. Vinícius, como é que eu sei que em uma expressão algébrica os termos são semelhantes? Preste atenção aqui, ó. Não desconcentra. Em uma expressão algébrica,
os termos são semelhantes quando a parte literal for exatamente a mesma, tá bom? Se a parte literal for exatamente a mesma, significa que eles são semelhantes, tá certo? Então, se você for observar aqui, ó, nós temos 5x mais 7x menos 6x. Você consegue observar que a parte literal nos três termos aqui é a mesma, que no caso é o x? Então, observe que aqui, nessa expressão, os três são semelhantes. Vinícius, beleza, os três são semelhantes. Então, como é que eu faço para simplificar? Galera, essa parte aqui é a mais fácil de todas. Porque para você simplificar aqui, você já sabendo que é semelhante, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar apenas com as partes numéricas, ou seja, você vai resolver 5 mais 7 menos 6. E esse x aqui, Vinícius, eu faço o quê? Esse x aqui você só vai repetir no final. Em outras palavras, 5 mais 7, 12. 12 menos 6, isso dá igual a 6. E eu faço o que com o x? Repito. Ou seja, a simplificação dessa expressão aqui, ó, deu como resultado 6x. Vinícius, só uma dúvida. Diga, pode perguntar. Beleza. Eu já entendi que para simplificar eu tenho que somar ou subtrair o que é semelhante. Fechou? Fechou. Eu preciso fazer esse cálculo do jeito que o senhor fez aqui? Claro que não, pessoal. Eu fiz aqui só para você entender isso, que a gente trabalha apenas com os números. A letra, quando a gente vai somar ou subtrair, a gente só repete no final, beleza? Então, se você quisesse resolver de cara aqui, você já podia resolver sem problema nenhum, tá certo? Ô, Vinícius, mas isso aqui é muito fácil. Vamos aumentar o nível um pouco? Vamos lá, vamos aumentar o nível um pouco. Vem pra cá. Vamos simplificar agora essa expressão, tá certo? E nessa expressão aqui, ela tem um detalhe, galera, ó. Observe que nela não aparece apenas adição e subtração. Aparece agora, ó, uma multiplicação. E observe que esse número 2 aqui, ó, ele está multiplicando esse parênteses. Em outras palavras, esse 2 aqui, ele vai ter que multiplicar tudo que está aqui dentro do parênteses. Aí você fala assim, beleza, mas como é que eu posso fazer isso, Vinícius? Para isso, galera, vocês têm que lembrar uma das propriedades da multiplicação, tá certo? A multiplicação ela tem algumas propriedades que são muito conhecidas, né? Como a propriedade comutativa, né, que ela diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Você tem a propriedade do elemento neutro, que diz que qualquer número multiplicado por 1 sempre é ele mesmo. E dentro dessas propriedades, existe a propriedade distributiva. Que propriedade é essa, galera? Para quem não se lembra, a propriedade distributiva era uma propriedade que existia quando você tinha um número multiplicando uma soma. E aí, esse número que estava aqui fora, ele tanto podia multiplicar o primeiro, podia não, ele tanto vai multiplicar o primeiro, tá certo, galera? Como ele também vai multiplicar o segundo. E isso é equivalente a você resolver a sua expressão. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. Tá certo? Então essa propriedade distributiva, ela não é muito comum até você, por exemplo, chegar ao 7º ano da escola e começar a trabalhar a expressão algébrica. Mas escuta o que eu estou falando. A partir de agora, aprendeu expressão algébrica, propriedade distributiva vai aparecer muito, tá certo? Então voltando para cá, vamos aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, esse 2 vai multiplicar o x. E aí, Vinícius, como esse 2 vai multiplicar o x? Galera, vamos lá. Não é que o 2 vai multiplicar o x. Lembre-se que eu falei para vocês, número trabalha com número, tá certo? Mas, Vinícius, aqui nesse x não tem nada. Ele só é parte literal. Galera, quando você tiver uma letra sozinha, lembre-se que ela está sozinha é a mesma coisa que ela está sendo multiplicada por 1, tá bom? Até porque 1 vezes x é o próprio x. Ou seja, o 1 está ali, mas ele não precisa aparecer, tá bom? Então vamos resolver aqui. 2 vezes 1, 2. Eu faço o que com x? Só repete. E agora o 2, ele vai ter que multiplicar o 3 por causa da propriedade distributiva. Então, 2 vezes 3, 6. Tá vendo que aqui é tudo positivo? Então o resultado dá tudo positivo. Vinícius, o que é que eu faço com o restante? O restante, galera, você vai só repetir aqui, tá certo? Então vamos lá. Comecei a minha simplificação. Primeira coisa que eu fiz. Eu usei a propriedade distributiva. Usei a propriedade distributiva para poder tirar esses parênteses. Tirei os parênteses, Vinícius. O que é que eu faço agora? Agora eu vou somar apenas os termos que são semelhantes. Se você for analisar,
esse tem x e esse não tem x. Então esses dois, ó, não são semelhantes, beleza? Mas esse tem x e esse também tem x. Então o que isso significa? Que quando eu vou simplificar aqui, eu tenho que encontrar os que são semelhantes para trabalhar eles juntos. Então aqui, ó, o x repete 2 vezes, aqui o 4 repete 4 vezes. E aí eu pergunto para vocês, 2 mais 4 vai ser exatamente 6, beleza? Fechou. Vinícius, e o que é que eu faço com esse 6 e com esse 5? Se você for observar, o 6 e o 5, eles não têm parte literal. Logo, eles são o quê? Aqui, ó, são semelhantes. Então, o 6 vai trabalhar com quem? Com 5. E aí você basta resolver os dois. 6 menos 5 dá igual a 1. Observe que o 6 é maior e ele é positivo. Então, o resultado aqui tem que dar positivo. Vamos lá, galerinha. A partir de aqui, eu posso somar esses dois? O que você acha? Não ou sim? Vamos lá, galera. Ó, a partir de agora, a nossa expressão ela já está simplificada, não precisa fazer mais nada, tá bom? Por quê, pessoal? Porque perceba que esse termo e esse, eles não são semelhantes. Esse tem x e esse não tem x. Vinícius, acaba aí. Ou seja, a simplificação dessa expressão vai ser 6x mais 1, tá certo? E é isso, eu espero que essa parte de simplificação vocês tenham entendido um pouquinho, tá bom? Porque ela vai ser muito importante na construção de todo o conteúdo, tá, galera? Sempre a gente vai estar precisando simplificar expressões algébricas, beleza? Fechou? Pronto, próximo tópico. Aprender como é que calcula o valor numérico de uma expressão algébrica, tá certo? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Expressão algébrica e equação são duas coisas diferentes, tá bom? Vai colocando na sua cabeça. Quando você for estudar equação, não é a mesma coisa de estudar expressão. Os dois têm um contexto um pouquinho diferente, tá bom? Na expressão, galera, você não vai descobrir o valor das letras, tá? Na expressão, a própria questão, ela já vai fazer isso por você, tá bom? Como assim, Vinícius? Observa aqui. Qual o valor da expressão? Aí eu estou dando uma expressão genérica aqui. 2 vezes A vezes B, mais 3 vezes C. Sabendo que o A vale 2... o B vale 5 e o C vale menos 3. Ou seja, galera, quando você está estudando expressões algébricas, não se preocupe, porque se você for precisar calcular qualquer valor numérico, a questão tem que informar para vocês quais são os valores das suas variáveis, tá? E aí, Vinícius, beleza, eu tenho a minha expressão, e sei o valor de cada letra. O que é que eu faço? Basta substituir, galera. O A não vale 2? Então, na minha expressão, onde tiver A, eu coloco 2. E aí, vamos lá. Eu tenho esse 2. Tá vendo que o 2 está junto com A? Galera, sempre que um número estiver junto com a letra, não esquece. É porque esse número está multiplicando essa letra, beleza? Então, se aqui tem 2A, é porque aqui eu tenho duas vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do B, que é quem? 5. Mais 3 vezes o valor do C. E aí, galera, ó, observe que o C ele é um valor negativo, beleza? Beleza. Então, se ele é negativo, o que vocês precisam entender? Que quando a gente for substituir aqui nessa expressão, a gente precisa colocar ele entre parênteses, tá bom? Por que, Vinícius, eu preciso... Opa, menos 1 não. Por que, Vinícius, eu preciso colocar ele entre parênteses? Porque, galera, como aqui envolve multiplicação, sempre que a gente for multiplicar um número por outro negativo, a gente precisa fazer o jogo de sinais, tá? Então, esse parênteses, quando o número for negativo, precisa existir, tá bom? Sempre, Vinícius, sempre, tá bom? Então vamos lá. A partir daqui, observe que o que era uma expressão algébrica passou a ser uma expressão numérica. A partir daí, a gente utiliza a regra de expressão numérica para resolver. Então, expressão numérica, primeira coisa que eu resolvo, as multiplicações. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. E aí, a gente tem essa outra multiplicação aqui, galera, ó. Repare que esse 3 aqui, ó, ele é positivo. E esse 3 é negativo. Então, quando os sinais são diferentes e a gente vai multiplicar, a gente precisa fazer o jogo de sinais. Positivo vezes negativo dá negativo. 3 vezes 3, 9. Pronto. Resolvi as multiplicações, finalizo o meu cálculo. 20 vezes 9, 20 menos 9, 11. Ou seja, o valor numérico dessa expressão aqui, para esses valores, é igual a 11, tá certo? Vinícius, beleza. Será que o senhor poderia resolver mais algumas questões só para ver se a gente entende um pouquinho melhor? Posso sim, galera. É só um vapt-vupt que você não vai nem perceber, tá certo? Então vamos lá.
3 exercícios aqui rápidos só para vocês fixarem um pouco melhor tudo que foi dito até agora, tá bom? Começando com esse exemplo aqui, pessoal, que ele é muito importante porque depois que se aprende expressão algébrica, esse modelo de questão é muito comum aparecer. Você saber ler uma questão e interpretar isso e passar para a linguagem algébrica. Vem comigo, vamos lá. Tá aqui, ó. Represente cada item por meio de uma expressão algébrica. Ou seja, eu vou ter cada item e vou ter que escrever através de uma expressão tudo que tem aqui. Vamos lá. Letra A soma entre dois números quaisquer. Galera, a questão informou quem são esses dois números? Não informou, né? Então, como ela não disse quais são esses números, eu posso fazer a utilização de letras para substituir esses números que eu não sei quem são. E aí, Vinícius, quais letras eu utilizo? Galera, pode ser a letra que você quiser. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D, pode ser a sua inicial e a inicial do seu paquera, pode ser a letra que você quiser. Eu particularmente aqui veio na minha cabeça A e B. Então, a soma entre dois números quaisquer. Então, eu vou pegar o número A, que pode ser qualquer número, e vou somar com o número B, que pode ser qualquer número, tá bom? Quando ele coloca números quaisquer, já é para especificar isso, que como eu não sei quem é, eu posso substituir por letras, tá bom? Letra B. A diferença entre o número x e o triplo do número y. Primeira coisa importante, saber identificar qual é a operação diante do texto. Sempre que a gente fala de diferença, nós estamos falando de uma subtração. Então, o que é que ele quer? A diferença entre o número x, ou seja, ele quer que eu pegue o número x menos... Menos quem, Vinícius? O triplo do número y. Triplo, galerinha, não é quando a gente multiplica por 3? Então, x menos o triplo de y, ou seja, x menos 3 vezes y. Tá certo? Próxima. O cubo do número x mais o quádruplo do número w. Ou seja, o cubo do número x, galera, cubo, tá bom? É quando você tem o x elevado a 3. Então isso é uma potenciação. Se aqui fosse quadrado, seria 2. Se fosse quarta potência, seria 4 e assim por diante. Como é o cubo, significa que o número x vai estar elevado ao cubo. Então, o cubo do número x mais o quádruplo. Quádruplo, galerinha, é um termo utilizado quando a gente vai multiplicar algo por 4. Então, 4 vezes quem? 4 vezes o número W, tá bom? Vinícius, quando você vai fazer uma multiplicação, você não tem que ficar colocando não que é uma multiplicação? Galera, quando você está em expressão algébrica, o fato do número e a letra já estarem junto, entre eles, obrigatoriamente é uma multiplicação, tá bom? Eu não preciso ficar colocando um pontinho para indicar isso não, beleza? E para finalizar essa primeira questão, a terça parte de um número mais o dobro desse mesmo número. Vamos lá. Sempre que você vê essa anotação, terça parte, quarta parte, quinta parte, metade, tá? É para indicar que ali está acontecendo uma divisão, beleza? Então, quando eu coloco a terça parte do número, de um número, eu não sei que número é esse, então eu vou chamar de x, tá? Sempre por padrão, eu vou estar chamando de x agora, tá bom? Então, a terça parte de x, ou seja, eu tenho que pegar o x e dividir por 3, tá? Vinícius, por que você escreveu como fração? Galera, geralmente a partir de agora, em expressões algébricas, as nossas divisões vão estar sendo representadas por meio de frações, tá bom? Então tá aqui, ó, a terça parte de um número mais o dobro desse mesmo número. Que número, pessoal? Esse que eu chamei no início de x. Então tá aqui, a terça parte de x, ou seja, um número dividido por 3, mais esse mesmo número multiplicado por 2, beleza? Bom, então, esse tipo de questão, galera, ele é muito importante que você exercite ele, porque se tratando de expressão algébrica, esse tipo de questão, ele sempre aparece, tá certo? E aí, a minha segunda questão aqui é mais uma questão sobre simplificação, tá bom? Professor, por que o senhor coloca tanto simplificação? Porque, galera, é uma das coisas que você mais vai perceber que aparece quando você se estuda álgebra, tá bom? Qualquer outro assunto que esteja relacionado à álgebra, você vai perceber que esses cálculos de simplificação, eles vão estar aparecendo, tá bom? E nesse caso aqui agora, eu coloquei uma expressão que ela tem mais de um parênteses. Mas, pessoal, isso não muda nada com o que eu falei agora há pouco. Se tem parênteses, o primeiro passo é resolver as multiplicações para retirar esse parênteses. Então, lembre-se, aqui você precisa aplicar a propriedade distributiva para resolver essa continha. Então, esse 5 que está aqui fora, ele vai multiplicar os dois que estão aqui dentro. Então, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 3, 15.
Como aqui os dois são positivos, então o resultado dá positivo. Agora esse 3 vai multiplicar os dois que estão aqui dentro. Aí vamos lá. 3 vezes x, como os dois são positivos, né? Então vai dar 3x. E agora o 3, repare que ele vai multiplicar o 2. E o 2, galera, é negativo. Então precisamos fazer jogo de sinal, beleza? Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 2, 6. Multipliquei. O que é que eu faço agora, Vinícius? Agora eu tenho que somar os termos semelhantes. Em outras palavras, eu vou somar o que tem x com o que tem x e vou somar as que não tem parte literal, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 5x e aqui eu tenho 3x. Se eu juntar os dois em um só, 5 mais 3, 8x. E agora observe que aqui eu tenho 15, que é apenas número, e o menos 6. Então eu vou resolver os dois. Se eu tenho 15 e retiro 6, sobra exatamente 9. Como o maior é positivo, o resultado dá positivo. Vinícius, preciso fazer mais alguma coisa a partir daí? Não. A partir daí, minha continha está resolvida. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Seja o retângulo abaixo de lados x e y. Então tá aqui, ele deu um retângulo, já disse que esse lado mede x e que esse outro lado mede y. E aí, na letra A, ele está falando assim, ó. Escreva a expressão que representa o perímetro desse retângulo. Galera, esse tipo de questão aqui, ele é muito comum. Se você não viu ele, um tipo de questão desse aqui ainda, se prepare que quando você começar a estudar álgebra, você vai ver que aparece muito, galera, esse tipo de questão. E aí, essas definições, você precisa ter elas aqui, ó, todas guardadas na sua cabecinha, tá bom? Olha pra cá. Sempre que você vê uma questão falar sobre perímetro, o que significa, galera, perímetro? Perímetro significa soma de todos os lados. Então, se você olhar para esse retângulo, ele tem quantos lados? 4, beleza? Então, para eu escrever um perímetro que represente essa figura, primeira coisa que você precisa entender e observar é quais são os valores dos 4 lados, tá? Ó, como aqui é um retângulo, o que é que eu sei? Que os lados opostos têm que ser iguais. Então, se esse lado é x, então esse de cima também é x. Se essa lateral é y, então essa aqui também vai ser y. Então perceba que eu já sei o valor dos 4 lados. Agora eu preciso escrever essa soma. E aí, pessoal, quando você for fazer isso, já faz organizado. O x repete quantas vezes? Não é 2? Então aqui eu teria a mesma coisa que x mais x, só que x mais x é igual a quê? 2x. A mesma coisa vai acontecer com y. Eu não vou ter que somar y mais y? Y mais y é igual a quem? 2y. Então, qual é a expressão que representa o meu perímetro? Será 2x mais 2y. Vinícius, eu não entendi. Como assim? Soma os 4, ó, soma tudo. Deixa eu fazer aqui com outro pincel. Se eu somar os 4 lados, x mais y mais x mais y, se eu somar esses 4 lados, eu não vou ter uma expressão algébrica? E toda expressão algébrica não tem que ser simplificada? Olha para cá. X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então essa expressão aqui, ela representa o quê? O perímetro desse retângulo, beleza? E o último item. Qual é o perímetro desse retângulo, sabendo que x é igual a 4 e y é igual a 3. Ou seja, perceba que aqui agora ela quer que eu calcule o valor dessa expressão. E perceba que para que eu possa calcular essa expressão, a questão disse o valor do x e o valor do y. Eu vou me preocupar em fazer o que, galera? Só em substituir. Vem comigo. Tá aqui, ó. O x vale 4, então eu vou ter 2 vezes... Opa! Então quem vai ser o perímetro aqui? O perímetro vai ser 2 vezes 4, mais quem? Mais 2 vezes y, que vale 3, mais 2 vezes 3. O que era expressão algébrica vira expressão numérica. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Para finalizar, 8 mais 6, nosso perímetro é exatamente igual a 14. Então tá aí, pessoal. 3 novos exemplos, 3 novos exercícios que podem aparecer durante as suas atividades sobre expressão algébrica, tá certo? E eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você a entender um pouco mais sobre esse conteúdo. Deixa aí nos comentários se você ainda tem alguma dúvida, que quem sabe eu também não possa estar te ajudando em próximos vídeos, tá certo? E é isso, galera. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like no canal, se inscrever, que isso me ajuda muito, me ajuda bastante mesmo, e ajuda outros estudantes, para que esse vídeo também chegue até eles, tá certo? E é isso, pessoal. Obrigado por você ter ficado até aqui.
Fique com Deus, até a próxima. Fui!